Bom, pessoal, na última aula a gente encerrou, né? Na verdade, no final da última aula eu comecei a comentar esse exemplo 2, tá? No qual a gente vai definir uma relação de equivalência importante no conjunto dos números inteiros, tá? Então a gente tem no caso aqui o conjunto A, que é igual aos inteiros Z, que a gente denota por Z, que é formado por todos os números naturais, incluindo zero, e cada número natural a gente considera o seu inverso aditivo, né? Então daí a gente tem o conjunto dos números inteiros, tá? E aí a gente vai considerar n, o número inteiro, arbitrário. Então a gente vai, nesse conjunto aí, dentro de todos os possíveis elementos, fixar um n, certo? Só que essa maneira de fixar é arbitrária, né? Para cada n a gente vai fazer esse processo que a gente vai observar agora, tá bom? Então a gente vai definir uma relação de equivalência em Z da seguinte maneira: dados dois números inteiros, né, x e z, a gente vai dizer que o x se relaciona com x', se somente se x menos x' é um múltiplo inteiro de n, ou seja, x menos x' é igual a k vezes n, né, onde o k é um número inteiro, tá bom? E aí essa relação ela é uma relação de equivalência em Z, tá? Que a gente vai dar o nome a ela de relação de congruência, congruência módulo n, né? A gente vai chamar essa relação de equivalência de congruência módulo n, e ela é geralmente indicada por esse símbolo aqui, né? Então, em vez da gente escrever x se relaciona com esse camarada, a gente escreve dessa maneira, né? Então, a gente vai dizer que dado x, x' em z, a gente vai dizer que x é congruente a x' módulo n. Isso aqui significa dizer o mesmo que o x se relaciona com x', né? A gente vai usar essa notação para significar justamente isso aqui, né? Que o x menos x', se somente se, né? X menos x' é um múltiplo inteiro de n, tá? Bom, e aí, pessoal, para verificar... E aí, a gente vai verificar... Bom, porque aí a gente observa que, como foi falado no texto, né, a questão de que a gente tem uma relação de equivalência, né, que aquela definição nossa é uma relação de equivalência, e de fato é verdade. Por quê? Porque se a gente olhar para as três propriedades, a gente tem que provar as propriedades reflexivas, né, a propriedade 1, 2 e a 3. Bom, a 1 é verdade porque para qualquer x inteiro, a gente tem que o x se relaciona com o x. Eu escrevi assim, é aquela relação lá, mas a gente geralmente escreve daquela maneira lá como eu coloquei. X é congruente a x' módulo n, tá? Então aqui o x ele se relaciona com o x, ou x é congruente a x módulo n. Por quê? Porque para isso ser verdade, a gente vê que isso é verdade. Por quê? Porque se a gente pegar a diferença x menos x, isso é zero, que eu posso escrever como sendo zero vezes esse n, né? E o zero, obviamente, como é um número inteiro, então eu consigo escrever a diferença x menos x como um múltiplo do n, no caso é 0 vezes n, tá? Então com isso a gente tem que a propriedade reflexiva é verificada. Aí a propriedade transitiva, a simétrica, desculpa, se eu pego x e digo que x e x', né, tal que x é congruente a x' módulo n, isso implica que x menos x' é k vezes n, onde o k é inteiro, tá? Então, só que eu quero, a partir dessa informação, concluir que o x' é congruente a x. Bom, mas aí, para o x' ser congruente a x, módulo n, tem que x' menos x ser um múltiplo de n. Mas vejam, dessa igualdade aqui, se eu multiplicar ambos os lados por menos 1, a igualdade não se altera, mas aí essa diferença torna-se essa, né? Eu multipliquei aqui, na verdade, eu botei o x menos x' é justamente obtido dessa igualdade como multiplicando por menos 1. Porque o x menos x' é menos... x' menos x, desculpa. É menos x menos x', que por sua vez é igual a menos k vezes n, tá? Então aí a gente vai ter com isso que o x' menos x é um múltiplo do n, porque se k é inteiro, menos k também é inteiro, tá bom? E aí com isso a gente tem que o x' é congruente a x módulo n, certo? Então a propriedade simétrica é verdadeira. E a propriedade transitiva, né? Eu tenho x, x', x', de modo que o x é congruente a x' módulo n e o x' é congruente ao x', módulo n. Mas isso aqui, né, implica que x menos x' é k1 vezes n, e isso aqui implica que x' menos x', é k2 vezes n, onde k1 e k2 são inteiros, tá? Só que eu quero concluir dessas duas coisas que o x é congruente ao x', módulo n. Mas aí vejam, se eu olhar para essa
Primeira igualdade aqui, ó, aparece o x, né? Menos o x' igual a isso. E aqui eu tenho x' menos x duas linhas, tá? Então, eu posso obter essa diferença aqui, ó, x menos x duas linhas, justamente como? Pegando essa expressão e somando com essa. Que aí eu vou ficar justamente com x menos x' mais x menos x mais x', desculpa, aqui foi um erro meu, pessoal. Cadê aqui? Tá? Foi um erro de escrita. Tá? Ó, eu pego esse e somo com esse. Fazendo essa soma, dá justamente isso aqui, ó, porque vai ficar esse termo, somando esse aqui com esse dá zero, e vai sobrar o menos x duas linhas, tá? E isso vai ser igual a quem, ó? Então, isso aqui a gente sabe que é K1 vezes N, e esse aqui é K2 vezes N, certo? Então, colocando o N em evidência, o x menos x duas linhas vai ser K1 mais K2 vezes N. Como K1 e K2 são inteiros, K1 mais K2 é inteiro, e com isso a gente conclui que o x é congruente a x duas linhas módulo N. Então, de fato, essa relação de congruência, módulo N, ela é uma relação de equivalência em Z. Bom, aí agora a gente então vai calcular, né? Como a gente definiu quando a gente tem uma relação de equivalência, a gente definiu as classes, né, de equivalência de um certo elemento do conjunto, que é formado por todos os elementos do conjunto que se relacionam com este elemento fixado pela relação, tá? Então a gente vai calcular agora justamente a classe do x barra relativamente a essa relação aqui, certo? Então a gente tem por definição que para todo x em Z, todo x no nosso conjunto, que é o Z, a classe do x barra vai ser quem? Vai ser formado pelos elementos de Z, tal que esses elementos A se relacionam com o elemento x pela relação de equivalência, que no caso é a congruência módulo N. Neste caso, então, a classe fica formada pelos elementos A pertencentes a Z, tal que A é congruente a x módulo N, certo? Ou seja, a gente tem que, se um A pertence a x barra, isso é equivalente a dizer que A é congruente a x módulo N, que é congruente a dizer que A menos x é um múltiplo de N, que é justamente o que significa isso aqui, né? A menos x é um múltiplo de N, tá? Se somente se, como eu tenho o x que é dado, né? Para cada x fixo eu vou achar a classe dele e esse N é fixado, então a gente pode escrever esses elementos da nossa classe em função do x e do N. Basta que eu some x de ambos os lados e aí eu vou ter que o A, cada elemento dessa classe é de que forma? É x mais k vezes N, com k inteiro, tá? Então esses são os elementos que formam a classe de equivalência do elemento x pertencente a Z, certo? Bom, aí essa forma de escrever os elementos das classes de equivalência, ela é útil porque a gente pode obter algumas informações interessantes em termos de quem são propriamente esses elementos, tá? Que compõem essas classes, certo? Bom, se o N for igual a zero, aí a gente olha para esses elementos aqui, ó, e observa que eles simplesmente vai se resumir. Na verdade, isso aqui simplesmente vai se resumir a quem? O A, nesse caso, os elementos dessa classe vão ser apenas um, na verdade. Vai ser apenas um. Porque como o N é zero, independente de como você varia o K, isso vai ficar x mais K vezes zero. Então dá o próprio x, ou seja, o elemento A dessa classe é simplesmente o próprio elemento x, certo? Então nesse caso, só vai existir um elemento em cada classe, né? X barra, que é o próprio x, tá bom? E aí nesse caso, a nossa relação de equivalência, né? Ela vai ser simplesmente, ela vai se resumir à igualdade, porque nesse caso você vai ter que A menos x, né? Que tem isso aqui, né? É a mesma coisa de dizer que A menos x é zero, ou seja, eu vou ter que o A tem que ser o próprio x. Então, nesse caso, essa relação ela dá apenas a relação de igualdade em Z, tá? Porque cada elemento da classe é igual ao próprio elemento que eu estou tomando como representante. E aí, mais tarde, apesar de que eu vou dar uma ideia disso, tá? Nesse momento, a gente vai provar que se o N for maior que zero, essa relação aqui, ó, ela nos fornece exatamente N classes distintas, né? N classes de equivalência, que o x aqui é inteiro, né? Então o x pode ser tanto positivo como negativo, mas a gente vai ver que essas classes são exatamente N classes, que são quem? Do 0 barra, 1 barra e até N menos 1 barra, tá? Então, por exemplo, né, se a gente considerar a relação de congruência módulo 3, pegar o N como sendo 3, a gente vai ter exatamente as classes
0 barra, 1 barra e 2 barra, tá? Que são justamente as classes formadas pelos números que deixam, respectivamente, resto 0, 1 e 2 quando são divididos por 3, tá? Bom, então, para dar uma ideia, pessoal, apesar de que depois a gente vai fazer um resultado que realmente garante isso, que eu vou dar a ideia aqui, de quem são os elementos dessa classe, né, do x barra, né, para um dado n arbitrário mais fixo. Então é o seguinte, ó, a gente considera aqui o elemento que em qualquer classe dessa, né, qualquer classe do x barra para o x escolhido arbitrariamente em z, né, e fixado um n, a gente tem que os elementos da classe são dados por isso aqui, né? Então a gente vai supor, por simplicidade, não tem nenhum problema disso por conta lá do algoritmo da divisão em z, que o a é maior ou igual que 0 e o n é positivo, tá? Então, para x pertencente a z, a gente sabe que o x ele pode ser positivo ou negativo, né? Então, para x pertencente a z com módulo de x menor do que n, claro, se o x for positivo, você vai variando ele no conjunto dos inteiros positivos, então vai ser incluindo 0, tá? Incluindo 0, vai ser 0, 1, 2, 3, 4, assim por diante. Então, se for o x positivo para x menor do que n, e se for o x negativo, a gente pega menos x menor do que n. Ou seja, para o x pertencente a z com módulo de x menor que n, a gente tem que essa expressão aqui, ela dá justamente a expressão do algoritmo da divisão de a por n, né? Porque quando a gente divide, aqui quem está fixo é o n, o a gente obtém a partir dessa expressão, uma vez que a gente arbitra um valor aqui para o x, tá? Como esse x vai variando, por exemplo, se a gente pensar, vamos simplificar aqui, no caso, eu estou falando do módulo, mas em particular, se o x for positivo, então o x igual a 1, quando x é 1, essa expressão aqui, a igual a k vezes n mais 1, isso é o resultado que a gente obtém do algoritmo da divisão de a por n, quando deixa resto 1, né? Essa expressão quer dizer que quando eu divido o a por n, fica resto 1. Quando x for 2, então essa expressão aqui obtida vai ser a expressão, a igualdade me diz que quando eu divido o a por n, eu fico com resto 2, tá? Então, e assim por diante. Então, vamos lá. Então, se o x for 0, né? Vamos lá. Se o x for 0, para a gente entender isso. Então, a gente tem que o x barra, nesse caso, que é o 0 barra, ele vai ser dado por essa expressão aqui. Vai ser 0, né? A gente volta para cá e reescreve os elementos, ó. Os elementos A que estão na classe. Vai ser 0 mais k vezes n, com k inteiro. Ou seja, os elementos que estão na classe do 0 barra são justamente os múltiplos de n. Qualquer múltiplo de n vai estar na classe do 0 barra, pela definição. Se o x for 1, então nesse caso o x barra vai ser a classe do 1 barra, né? A classe do x barra vai ser a classe do 1 barra, que nesse caso, reescrevendo, sempre a gente volta para cá e reescreve, tá? Substituindo o x lá na expressão pelo valor aqui que a gente está tomando. Vai ser 1 mais k vezes n com k inteiro, ou seja, ó, essa expressão aqui é o resultado que sempre a gente obtém quando a gente divide os elementos por n, né? Ou seja, esses elementos A que tem essa forma, quer dizer que quando eu divido ele por n, deixa resto 1, tá? E assim por diante, né? Quando for 2, aí vai dar o 2 barra, que vai ser 2 mais k vezes n, que isso aí é a forma de se escrever pelo algoritmo da divisão. Os números que quando dividido por n deixam o resto 2, assim por diante, até quando a gente chega em x igual a n menos 1, e aí nesse caso o x barra vai ser n menos 1 barra, que é dado por isso aqui, né? Que essa expressão é justamente o resultado que é obtido quando a gente divide o número por n e deixa resto n menos 1, tá? Então a gente vê que o x variando de 0 até n menos 1, as classes correspondentes são as classes que variam desde os múltiplos dos números que são formados, que estão nessa classe, vão ser os números que são múltiplos de n, que é quando for o 0 barra, e aí esses números nas classes seguintes vão mudando no sentido de que são os números que vão deixando o resto, quando dividido por n igual ao valor, né, que a gente está tomando x, até o n menos 1. Agora observe, quando a gente chega no x igual a n, né, que é o valor aqui que a gente fixou, para obter a relação correspondente, nesse caso o x barra vai ser igual a n barra, que vai ser o quê? Os números da forma n mais k vezes n, tá? Com k inteiro. Só que nesse caso, pessoal, observe que como eu tenho n em ambas as parcelas, eu posso reescrever essa expressão como se não precisar nem botar esse 0, tá?
boto o n em evidência, vai ficar k mais 1 vezes n, onde esse k é inteiro. Ou seja, quando k é inteiro, k mais 1 varia em z também, tá? Então, observem que vai ser igual, na verdade, a escrever a classe do n barra, eu posso escrever como sendo k' n, onde esse k' pertence a z. Mas vejam, pessoal, com exceção dessa letra que eu mudei, mas todos os números que estão aqui, eles são múltiplos de n. Então, é o mesmo comportamento desse conjunto aqui, do 0 barra. Então, quer dizer, a classe do n barra é igual à classe do 0 barra, porque são os mesmos elementos, são múltiplos de n, certo? Então, a gente vê que quando a gente passou do n-1 para o n, a gente já recaiu em um dos conjuntos que a gente tinha anteriormente, tá? Quando agora o x for n mais 1, então a classe do x barra, que é do n mais 1, vai ser dado por isso aqui. Fazendo a mesma coisa, como tem um termo aqui que tem n, eu posso agrupar com esse, colocando n em evidência, e aí eu vou ficar com quem? 1 mais k' vezes n, onde esse k' é k mais 1, porque aqui quando eu colocar o n em evidência aqui, vai ficar 1 mais k mais 1 vezes n. Então eu posso escrever dessa maneira, onde o k' é k mais 1 e ele pertence a z. Ou seja, ó, isso aqui tem a mesma forma dos elementos lá da classe do 1 barra. Portanto, a classe do n mais 1 barra é igual à classe do 1 barra, tá? E aí eu vou continuando, né, aumentando do n mais 1, n mais 2, assim por diante, até quando eu ia chegar no 2n. Mas antes do 2n, a gente vai olhar para o anterior a ele, que é o 2n menos 1. Porque no 2n vai repetir novamente, né? Porque quando a gente chegar no 2n, aí os elementos da classe vão ficar do tipo 2n mais k vezes n. Você coloca o n em evidência, né? Aí vai ficar k mais 2 vezes n. Vai ser de novo o conjunto dos múltiplos de n. Então 2n sempre que o x for um múltiplo de n, a gente vai ter que a classe correspondente é igual à classe do 0 barra, tá? Então vamos olhar para a classe do 2n menos 1. Então para o 2n menos 1, a gente vai ter que o x barra, ele é a classe do 2n menos 1 barra, que vai ser isso aqui, tá? Só que 2n menos 1 eu posso escrever aqui como sendo n mais n menos 1, certo? E aí eu agrupo esse n com esse aqui, vai dar isso, certo? Ó, vai dar isso aqui, tá? E aí, nesse caso, vai ser igual, os elementos vão ficar da forma n menos 1 mais k' n, onde o k' é k mais 1, que pertence a z. Ou seja, os elementos daqui, da classe do 2n menos 1, têm o mesmo comportamento dos elementos da classe do n menos 1. Ou seja, isso aqui vai ser igual ao n menos 1 barra, certo? E aí, se a gente prosseguir, a gente observa que a gente vai continua obtendo esses tipos de conjunto. Quando a gente passar por 2n, vai dar o 0 barra, 2n mais 1 barra, e assim por diante, até o 3n menos 1. E do 3n começa a se repetir. Mas vocês observem que não dá para a gente fazer essa verificação para todos os elementos, porque o conjunto Z é infinito. Então a gente precisa de fato de um argumento que prove que não só o que a gente obteve com esse raciocínio foi mostrar que os elementos que essas classes, né? A gente tem n classes, né? O conjunto de todas essas classes que a gente obtém com essa relação de congruência é o 0 barra 1 barra até o n menos 1 barra, a gente mostrar que está contido, né? Mas a gente tem que mostrar que dado qualquer que dado esses elementos, se eu pego um elemento dentre esses aqui, tá? Isso aqui é um elemento lá do conjunto das classes em Z dado por essa relação. Aí sim a gente está mostrando que vale a igualdade, porque a gente está usando justamente a definição de igualdade de conjuntos, né? Para a gente mostrar aqui o nosso conjunto de todas as classes de equivalência com essa relação de equivalência em Z é igual a isso aqui, a gente tem que mostrar as duas inclusões, tá? Mas é razoável, né, a gente imaginar, pelo que a gente fez, que esse conjunto de classes de equivalência, que é o que eu vou definir agora, mas só adiantando que a gente vai chamar de Zn, é justamente formado por essas classes aqui. Mas depois a gente vai provar isso que realmente é verdade. Bom, agora a gente vai, pessoal, definir uma noção importante também, que é a noção de conjunto quociente. O que quer dizer, o que é isso, né? Conjunto quociente é obtido como? Você considera uma relação de equivalência em um conjunto A, certo? E aí a gente vai chamar de conjunto quociente de A pela relação de equivalência tio e vai denotar dessa forma
ao conjunto de todas as classes de equivalência referentes relativamente à relação TIL. Ou seja, A quocientado com o conjunto quociente de A pela relação de equivalência TIL, que é dado dessa maneira, tá? Por esse símbolo, vai ser quem? Vai ser igual às classes x barra, onde o x pertence a A, tá? Então, na relação de congruência módulo n, com n maior que 0, em Z, a gente vai ter que o Z, quocientado por essa relação de equivalência aqui, vai ser justamente dado por isso, que a gente mostrou agora há pouco, pelo menos que é razoável acreditar nisso, apesar de que de fato a gente mostrou só que esse camarada aqui está contido aqui, porque a gente mostrou até onde a gente observou que todas as classes eram uma dessas aqui. Só que não dá para a gente verificar para todos os elementos, porque o conjunto é infinito. Daí o porquê a necessidade da gente ter depois um resultado que prove isso, alguma maneira de provar de fato que isso é verdade, tá? E aí agora a gente vai enunciar um resultado que eu mencionei na última aula, né? Que sempre, quando a gente tem uma relação de equivalência, sempre é possível induzir essa relação de equivalência por uma função, tá? Que é o que a gente tem na proposição 2. Então a proposição 2 diz o seguinte: vocês têm TIL, uma relação de equivalência em um conjunto A, e aí considera esse camarada, né, o conjunto quociente de A pela relação TIL, e aí define essa função π de A em A quocientado com TIL, que é definido da seguinte maneira, ou seja, é uma função que pega um elemento de A e leva na classe de equivalência desse camarada. Então a maneira mais natural de definir essa função é π de x, né, eu pego um x aqui, então π de x vai aqui nesse camarada. Como esse camarada é formado por classe de equivalência, eu vou justamente levar o x pela π na classe do x bar, tá? Então, para todo x em A. Então essa função π, ela geralmente recebe o nome de projeção canônica, certo? Então, ou seja, a gente pega um elemento daqui e projeta na classe correspondente que a gente obtém desse camarada lá no conjunto A quocientado com TIL, tá? E aí ele diz então que, considerando essa função, né, a gente tem que TIL é proveniente dessa função, como no exemplo 1. Ou seja, se a gente definir a relação x se relaciona com x', isso é equivalente a dizer que π de x é igual a π de x', tá? Interessante observar, pessoal, que isso quer dizer que qualquer que seja a relação de equivalência que eu esteja considerando, eu posso obter essa relação via a função, tá? A função projeção canônica, certo? Então vamos lá, ó. O que é que a gente vai fazer? Então a gente vai observar que o que a gente tem que fazer é que mostrar que se eu estou dizendo que x se relaciona com y, com x' com y, isso é equivalente a dizer que π de x é igual a π de y. Foi assim que a gente definiu a relação de equivalência lá no exemplo 1. Ó, tá aqui, só para relembrar rapidamente, né? No exemplo a gente pegou uma função qualquer de A em B e aí definiu uma relação de equivalência no domínio da função justamente dessa forma aqui, né? Que dois elementos no domínio se relacionam se a imagem deles coincidir. Então é justamente o que a gente está fazendo na proposição 2, é mostrar que se a gente considerar a projeção canônica, isso sempre vai ser verdade. A relação de equivalência que a gente considerar, ela é induzida pela projeção canônica, tá? Certo? Ó, então, de fato, o que é que a gente tem que fazer? É justamente mostrar que se eu considerar isso aqui, a minha relação, isso é equivalente a ter a igualdade das imagens pela projeção. Mas lembrem, a projeção, o que é que ela faz? Ela pega um elemento e leva na classe dele, certo? Então, se eu quiser que valha a igualdade a partir disso aqui, que eu quero que se implique que π de x é igual a π de y, é a mesma coisa que dizer, é equivalente a dizer que x barra é igual a y barra. Ou seja, eu só tenho que mostrar que se o x se relaciona com x, isso é equivalente a dizer que o x barra é igual a y barra. Mas lembre, pela proposição 1 que a gente provou no último vídeo da aula passada, se eu tenho dois elementos que a classe dele que se relacionam pela relação de equivalência dada, isso é equivalente a dizer que as classes coincidem. Então, lá pelo item 1 da proposição 1, se eu tenho que x se relaciona com y, isso é equivalente a dizer que a classe do x é igual à classe do y. Mas isso é equivalente a dizer o quê? Que π de x, que é x barra, é igual a π de y, que é y barra. Então, isso é justamente o que é satisfeito lá pela relação de equivalência do exemplo 1. Ou seja, a gente pode obter a nossa relação de equivalência TIL através da projeção canônica, tá bom? Bom, pessoal, então para encerrar, né, a gente vai começar a falar sobre os números inteiros. O que a gente tinha para falar de relação de equivalência era aquilo mesmo que
que eu falei. Eu vou colocar alguns exemplos na lista de exercícios para vocês justamente treinarem essa questão das relações de equivalência, tá? Mas eu acho que com o exemplo, pelo menos lá da relação de congruência módulo N e das outras, deu para entender um pouco, deu para pegar um pouco essa ideia, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer agora é justamente relembrar de algumas propriedades elementares no conjunto dos números inteiros, tá? E aí, isso aqui vai ser importante também, porque a gente vai precisar, para definir justamente usando aquela relação de equivalência que a gente viu agora há pouco, né, em Z, da congruência módulo N, a gente vai precisar relembrar essas operações, porque a gente vai fazer uso delas para definir operações no conjunto formado por todas as classes de equivalência pelaquela relação lá, a Z quocientado com a congruência módulo N, que muitas vezes a gente chama de Z índice N, tá? E chama de Zn, tá bom? Bom, no conjunto dos inteiros a gente tem definido, geralmente, a gente está habituado a trabalhar com duas operações, de soma e produto, né? Então a gente tem uma operação de soma que pega dois números inteiros, que a gente pega um par xy, né, x, y em z, então a gente pode pegar como sendo um par xy em z cartesiano z, e o resultado disso é um número inteiro que é dado pela soma x mais y. Da mesma forma, o produto pega dois números inteiros x e um x e y, que a gente pode olhar como sendo, ou seja, pega um par de números, que a gente pode olhar isso como sendo pertencente a z cartesiano z, e leva isso no número inteiro que a gente chama de produto, x vezes y, tá? Então, essas operações, elas têm as seguintes propriedades verificadas, né, que são satisfeitas. Então, que são, no caso a gente vê que são 9, certo? Então a gente tem para a soma, né, a primeira delas diz que a soma é associativa, a segunda fala que existe um elemento que a gente chama de zero, tal que x mais zero é igual a zero mais x, que é x, a existência do elemento neutro da soma. Para cada elemento de z, existe um elemento que a gente chama de menos x, tal que x mais menos x é igual a menos x mais x, que é zero, que é a existência do inverso aditivo de cada elemento x em z. E além disso, a soma ela é comutativa, tanto faz a gente somar x mais y como y mais z, certo? E agora, as outras operações, as outras propriedades dizem respeito ao produto. Então, no caso da propriedade 5, fala que o produto ele é associativo, né? Então, x vezes y vezes z é igual a x vezes y vezes z. A gente pode resolver dessas duas maneiras o resultado associado de uma forma ou de outra, o resultado é o mesmo. Vai existir um elemento chamado de 1 pertencente a z, tal que x vezes 1 é igual a 1 vezes x, que é o elemento, é a unidade em z, que no caso é o número 1, assim como o elemento neutro lá da soma é o número 0, tá? Vale a distributividade com relação à soma, certo? Quando eu pego x e multiplico isso por uma soma, isso aqui é o mesmo que eu multiplicar x por y, soma y mais z, é o mesmo que multiplicar x por y e somar com x vezes z. A gente tem o que a gente chama de distributividade do produto em relação à soma, tá? E a última propriedade é que se eu pego dois números, x e y, tal que o produto deles é zero, isso implica que ou x é zero ou y é zero, tá? Então, quer dizer, o produto de dois números inteiros obriga que pelo menos um desses dois números tem que ser zero. É o que a gente diz que z não possui divisores de zero, tá? Um exemplo de conjunto que possui divisores de zero, ou seja, que a gente vai ver mais à frente, pode definir duas operações também que satisfazem essas mesmas propriedades aqui, tá? Mas que, por exemplo, ele falha, vai falhar, nem sempre. Depois a gente vai ver na definição de anel, que isso aqui é um caso particular, como eu já comentei, que o que a gente pede é que seja verdade até essa propriedade, que são 6 propriedades, né? É até essa propriedade aqui 5 e essa propriedade 8. Então são 6. Só que no caso, quando o conjunto não é, a operação de produto não é comutativa, a gente tem que considerar essa distributividade da direita e à esquerda, certo? Mas só para dar um exemplo, existem outros conjuntos que a gente pode munir de operações que não satisfaz isso aqui em relação ao produto. No caso das matrizes, por exemplo, a gente pode considerando o produto usual de matrizes, a gente pode achar o exemplo de duas matrizes que são diferentes da matriz nula, né, naquele conjunto. Por exemplo, as matrizes quadradas de ordem 2, a gente pode achar o exemplo de duas matrizes quadradas de ordem 2, que ambas são diferentes da matriz nula, mas o produto dá igual à matriz nula, que vai ser o elemento neutro da soma. Então, nem sempre isso aqui é verdade, mas no caso de Z, isso é verdade. E a gente diz nesse caso que Z não possui divisores de zero, tá? E aí mais à frente a gente vai ver estruturas algébricas que não satisfazem, como eu falei, né, a propriedade 9, ou seja, estruturas que possuem divisores de zero, certo? E
Aí a gente vai, nesse caso, usar a notação para simplificar, tanto aqui como em algumas coisas, alguns exemplos mais adiante, x, y, em vez de x vezes y, certo? Para simbolizar o produto dos elementos x, y em z. E pelo fato de z satisfazer essas 9 propriedades acima, a gente chama z de um domínio de integridade, certo? E mais adiante a gente vai dar a noção geral dessa ideia, tá? Vai ver que tem estruturas que, além dessas 9 propriedades, vai satisfazer uma outra propriedade adicional, tá? E aí, com isso, a gente termina essa parte, e aí a gente já vai começar a falar de algumas outras coisas. O próximo tópico a gente vai falar do princípio da boa ordenação e do algoritmo da divisão, certo? Só lembrando que, como eu falei, né, essa parte dos inteiros eu vou fazer em caráter de revisão. Então, os resultados eu não vou demonstrar, tá? No máximo vou fazer alguns exemplos, dependendo do que dependendo do que vai ser comentado, se eu achar que precisa, beleza? Então aí eu estou encerrando, né? E na próxima aula a gente continua então do segundo tópico, beleza, pessoal? Então até a próxima.